que nós venhamos a sepultar os nossos pais. Quando são os pais que sepultam os filhos, o trauma é maior, porque na nossa concepção, no curso natural da vida, não é normal eu sepultar um filho, um neto, não é verdade? Então, isso é mais traumático para nós. E aí surge, assim, algumas interrogações. Por que Deus permitiu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Mas a verdade é que quem conhece a mente de Deus? Quem deu a ele primeiro para ser cobrado depois? Não é? Então, são mistérios que nós não entendemos e que talvez na eternidade alguns nós vamos saber, outros não. Então, voltando à questão da oração, ela pode muito, mas não pode tudo. Então, e o pragmatismo, ele é usado dessa seguinte forma. Então, pega as passagens bíblicas descritivas e se colocam campanhas nas igrejas. Aí entra aquela questão do sal grosso, do tijolinho, do cajado, da rosa, de submonte, disso e daquilo. E você olha e fala, peraí, né? Qual é a base bíblica que existe para isso? Qual a orientação normativa que existe? Não existe, é uma teologia intuitiva e que vai dar problemas lá na frente. Vai dar problemas lá na frente. Aqui no Brasil, eu não sei, nos Estados Unidos, talvez tenha essa prática os brasileiros, né? Também aí em África do Sul, Angola, Moçambique, Portugal e alguns outros países que estão nos ouvindo agora, tem alguns irmãos que têm aquela prática de subirem um monte para orar. Quando você olha para isto, você fala, peraí, quando que a Bíblia ensina você subir o monte para orar? Não existe uma orientação normativa para isso. Qual é a orientação normativa que existe? O Senhor Jesus diz, quando você for orar, para você entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de ti e no secreto orar ao Senhor. Esta é a orientação que existe. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você subir um monte. Tudo bem, se você quer ir, vai. Mas isto é uma prática intuitiva. Isso é uma prática que você não encontra uma passagem bíblica que normatize isto. O que tem é exatamente ao contrário. É o contrário, é para você entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de você e falar com Deus no particular. Eu já fui no monte algumas vezes para ver como é que era. E eu já vi coisas ali que você fala, meu Deus do céu. Entendeu? Não são todos que vão, que fazem algumas coisas que a gente vê lá, algumas peripécias, mas enfim. Então, dando alguns exemplos. Então, o pragmatismo é isto. Deu certo com um, tem que dar com todos, como se fosse uma fábrica de parafusos. A igreja cristã, bíblica, doutrinária, ela enfrenta esse tipo de problema. Isso é um desafio. Por quê? Porque, às vezes, alguns obreiros, inclusive, chegam no pastor e falam, pastor, nossa igreja é fria, não tem campanha, eu nunca vi um milagre aqui dentro, coisa e tal. Quer dizer, o maior milagre que a igreja vive é a salvação. Não é? Por quê? Porque se Cristo não ressuscita, se Cristo não ressuscitasse como ressuscitou, todos os milagres que ele fez, todos, não teriam valor para a eternidade nenhum. Não teriam valor nenhum. Quem foi curado, morreu e vai para o inferno curado. Por isso que Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Coríntios fala só sobre ressurreição, não fala de reencarnação, obviamente, só sobre ressurreição. Os versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo fala que verdadeiramente Cristo padeceu, morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras. No versículo 4, ele ratifica isso. E no versículo 14, ele diz que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, a coluna mestra, né, a coluna que sustenta o cristianismo é a morte e a ressurreição de Cristo. Os milagres são periféricos, podem ou não acontecer. Se eles acontecerem, louvado seja Deus. Se não acontecer, louvado seja Deus. Então, a nossa fidelidade, a nossa gratidão para com Deus é em relação à salvação, que é o maior milagre. Por quê? Porque Deus poderia não ter decidido por enviar o seu Filho, e esta foi uma decisão antes da fundação do mundo. Nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que o sangue de Jesus foi derramado antes da fundação do mundo. Então, o ato decretivo de Deus de salvar os seus aconteceu antes da queda.
Então, quando nós pensamos sobre isso, quando nós nos aprofundamos nisso, a nossa gratidão é superior a qualquer manifestação sobrenatural, incluindo um milagre de cura, alguma coisa que Deus possa ou não fazer para nós. Então, isto nos acalma, isso é um posicionamento mais tranquilo. Bem, na questão do pragmatismo, que é um desafio da pós-modernidade e que vai aumentando, como eu falo, em relação à igreja, nós temos a questão dos falsos profetas e de atos sobrenaturais que indiscutivelmente acontecem. Eles acontecem? Acontecem. Ora, por exemplo, em Deuteronômio, lá no capítulo... deixa eu procurar o endereço aqui para não falar algo que eu creio que é o capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3, não, é o 13. Tá? Deuteronômio, capítulo 13, diz assim, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha só. Então, se aparece um falso profeta, e esse falso profeta, ele profetiza algo, e esse algo acontece, e ele usa desse ato sobrenatural, transcendental, para levar as pessoas a um erro teológico, bíblico, de adoração ao verdadeiro Deus, nós devemos nos precaver disso. E a palavra de Deus diz que Deus permite que isso aconteça para ver onde está o coração do povo. Olha que coisa fantástica isso. Então, os atos sobrenaturais, eles podem acontecer. E eles acontecem. O problema é que lá no fim da linha, a coisa vai pegar. Vai pegar. Por quê? Nós vemos hoje tantas coisas acontecendo aí, e aí ele vai dizer assim, nós não podemos julgar, porque é um homem de Deus, inevitavelmente os milagres estão acontecendo ali. Muito bem. Só que para refrescar a nossa memória, nós temos um texto aqui, em Mateus capítulo 7, no versículo 21, que diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí o versículo 22 quebra essa questão quando diz assim, muitos naquele dia eu lhe dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí, as coisas estão acontecendo. Mas olha, e aí os irmãos sabem a resposta que Jesus dá. Quando ele diz no versículo 23, então direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, esse texto ele é tão interessante e importante pelo seguinte, esse acontecimento do capítulo 7, do versículo 21 até o 23, ele não está acontecendo no tribunal de Cristo. Não está acontecendo ali, porque no tribunal de Cristo é um julgamento para a igreja, para galardoamento ou não, mas dos salvos. Aqui, pela fala que Jesus dá no versículo 23, ele diz, apartai-vos de mim. Isto quer dizer, obviamente, como ninguém vai ser, como eu vou colocar aqui, ninguém vai ser arrebatado por engano para chegar lá no céu e Jesus falar, não, você veio errado, volta. Não vai existir arrebatamento por engano. Este cenário aqui, ele está acontecendo lá no trono branco. Estes falsos profetas estão todos no inferno, eles vão para o inferno, e de lá do inferno, no julgamento do trono branco, é que vai haver esse diálogo aqui. Eu não tenho como eu colocar ele lá no Bema, no tribunal de Cristo. Por quê? Porque Jesus está falando, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, apartar quer dizer morte eterna, saiam, né? Vão estar distantes de Deus eternamente. Então, veja que coisa interessante. Então, nós não podemos nos impressionar. Isso é um desafio para a igreja. Por quê? Aí volta a questão dos evangélicos e dos protestantes. Me perdoem mais uma vez, mas eu tenho uma posição muito séria a respeito. O evangélico é meio arroz de festa. Sabe o que é arroz de festa? Aquele arroz colorido, arroz grego, a grega. Tem pedacinho de cenoura, ervilha, batatinha, todo colorido. É festa, né? Tudo vale. Peraí, não é assim, não são assim as coisas.
né? E você que é um protestante fundamentalista, sempre explicando que ser protestante fundamentalista não quer dizer um santarrão, você então tem um posicionamento diferenciado. Peraí, tudo bem, está acontecendo milagre lá, mas o que é pregado ali? O que é ensinado? Que práticas são essas? Qual é o fundamento apostólico dessa igreja? Não é? Então, esta é a questão. E aí, nós sabemos que as igrejas sérias, as igrejas que têm, que sofrem esse desafio ex-visceral todos os dias e tal, são igrejas menores, com um público menor, com um braço um pouco mais curto, não porque não tenha poder de Deus, mas por quê? Porque realmente o mundo não olha com bons olhos. Agora, você pega essas outras que trabalham com marketing, mega igrejas, mega produção, são aquelas que estão nadando de braçada, entre aspas, né? Nós falamos entre aspas, quer dizer, parece que está indo tudo bem, mas espiritualmente é essa a questão. Ok? Bem, existem alguns vídeos aqui, mas esse aqui não vai dar para mim falar, não. Quando nós falamos, por Pastor exemplo... Cláudio, eu aproveito, desculpe lhe interromper, é só por causa do seu horário, tá bom? Então, temos que chegar à conclusão agora para podermos também fazer oração para encerrar o culto, só para lhe pôr a par do horário. Então, vamos lá. Para encerrarmos, falando da expectativa do Evangelho de forma bem rápida, porque teria muitas coisas para falar. O Evangelho, então, meus irmãos, dentro desse desafio da igreja diante da pós-modernidade, ele nem sempre produz uma resposta positiva. Não porque ele não tenha poder para isso, mas porque a maioria das pessoas não querem nada com Deus. Essa é a questão. A maioria da humanidade não quer nada com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não querem nada com a palavra. O poder do Evangelho é trazer a salvação para aqueles que os ouvidos são abertos. Aqueles que não, então, ele não tem esse poder. Não porque ele não tem o poder em si. Mas aí nós vemos o contrário, que as mentiras satânicas podem produzir um engano bem mais eficaz. Então, nós vemos o exemplo também, aqui no Brasil, sempre dou o exemplo do Brasil, por exemplo, você pega uma música de funk, o chamado funk aqui no Brasil, que fala de drogas, fala de sexo, de prostituição, do crime. É o que dá Ibope, não é? Vai vender lá uma tomada de celular, coloca lá uma mulher seminua para vender, dá Ibope. Então, as mentiras do diabo, aquilo que o mundo, né, o sistema produz, é muito mais eficaz, porque as pessoas pensam assim. E é porque são a maioria. Né? A maioria das pessoas não querem nada com Deus. Agora, será que o que a maioria pensa é parâmetro para ser colocado como seguro e válido? Não. Por quê? Porque em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus fala da porta estreita, do caminho apertado, e ele diz que a maioria passa por lá. A maioria passa por lá. Então, que nós, como igreja, possamos nos posicionar. Somos desafiados, temos os desafios, mas temos a certeza que, apesar das perseguições, das dificuldades, de algumas tristezas, nós vamos continuar firmes e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja até aquele grande dia que a trombeta vai tocar e o Senhor virá nos buscar. Deus abençoe os queridos irmãos. Amém, pastor. Amém, pastor. Muito obrigado pelo ensino, pela palavra, em função do tema, que é um tema vasto, é um tema que não apenas pede tempo, mas conhecendo o pastor Cláudio, ele é um homem de capacidade e de que há pessoas que têm perguntas, estamos sempre comentando de um lado e de outro aqui com as perguntas que puderam vir. Mas quero, pastor Cláudio, lhe pedir se o pastor puder ceder um número de WhatsApp, se alguém tiver uma pergunta logo após, ou até um e-mail, se o pastor puder pôr isso no chat, e nós poderíamos, então, disponibilizar para alguém que talvez tenha uma pergunta, que queira continuar uma conversa consigo, porque é muito importante. Claro, estamos aqui para atender, estamos aqui para responder, temos a mesma linha teológica, mas, por favor,
a minha esposa até está dizendo de que você tem de continuar em outro culto continuando esta palavra, aleluia, porque o povo de Pretória gosta muito de si, pastor, e com certeza agradecemos. Nós temos os pedidos de oração, nosso tempo vai chegando no fim, queridos, mas eu vejo de que a irmã Beth Galdino está aqui conosco e do Brasil está assistindo. Eu não sei, irmã Beth, se a irmã tem a capacidade para, enquanto nos preparamos para orar, de trazer um hino. Não sei se a irmã tem um microfone aí, porque eu estou vendo de que a sua câmera, mas não vejo um microfone. Eu não sei se poderia trazer um hino, mas enquanto vemos isso, temos conosco o pastor Américo Assani. O pastor Américo Assani é pastor lá em Moçambique, aleluia, e ele, através do Missions Exposure and Training, ele esteve conosco lá em Pretória. Tivemos a oportunidade também de, no dia da sua graduação, de estar orando por eles, e assim eu gostaria também de pedir ao pastor Américo para trazer a oração pelas necessidades. Se você tem uma necessidade, se você tem um pedido especial, por favor, escreve aqui no chat, escreve lá no nosso WhatsApp. O meu telefone está com a minha mãe, ela está assistindo o culto aqui, minha mãe e meu pai estavam comigo no quarto, assim de que se você tem um pedido, vai escrevendo, mas gostaria de pedir ao pastor Américo para pôr o seu vídeo, ou pelo menos o seu microfone, e nos levar a Deus em oração. Pastor Américo. A paz do Senhor, amados pastores. Aqui é o pastor Américo. De fato, estive em Pretória com o pastor Júlio, e ali tivemos bons momentos na nossa graduação também. E assim, hoje tive a oportunidade de, a partir do pastor Luiz Manuel, ter acesso a esse link, o qual me serviu para me juntar a todos os outros que estão aqui neste momento, nesse programa maravilhoso. Também estou feliz com o amado pastor Cláudio. De fato, estou muito fortalecido e tenho uma impressão muito grande do bom conhecimento que tem das Escrituras. E isso me convidou a querer estar mais perto de si. Deus lhe abençoe, amado pastor Cláudio. Amém, pastor Américo. Eu peço, faça uma oração por nós, por favor. As pessoas estão mandando mensagens, são muitos pedidos e nós não vamos agora falar e comentar todos, mas apenas ore por nós, pastor Américo, nesse momento, por favor. Obrigado, Pai Santo, Deus eterno, Rei da Glória, Deus provedor, Deus que atenta para as petições do seu povo. Pai Santo, como o pastor Júlio tem dito, são muitas necessidades que têm chegado a nós, Pai Santo, daqueles que precisam. Pai, vocês têm a tua mão libertadora, a tua mão que traz alívio, a tua mão que traz a solução para todos os problemas, porque não há problema, ó Deus, que tu não possas resolver. Pai Santo, pedimos a ti neste momento para que intervenha em momentos de grande dor nas famílias, pessoas que estão no desespero por causa da Covid-19, por causa de outros problemas que têm assolado as famílias neste tempo de pandemia. Pedimos, Pai Santo, Rei da Glória, para que mostre mais uma vez que tu fazes diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem, entre aqueles que temem a ti e aqueles que não temem o teu nome. Pai Santo, poupa eles, mas como tens prometido, como um tesouro peculiar neste momento que nós vivemos. Para a tua honra, Pai Santo, tua glória, em nome do Senhor Jesus. Usamos, Senhor Jesus Cristo, para que a tua graça, bondade, misericórdia, amor, continue embalar, Senhor Deus, aos teus filhos e tuas filhas. Queremos rogar a ti, Pai Santo, pelos lares, para que possas fortalecer, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Temos
não se aproveite para criar ruptura nos lares, trazendo destruição às famílias, lançando os filhos na miséria. Pedimos, Pai Santo, a Ti, para que as correntes do Espírito cubram os lares e fortaleçam a eles, Pai Santo, como a base da unidade para essa sociedade seja fortalecida a partir de uma vida sadia nos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo, que ouves a nossa oração e fortaleces o Teu povo. E consegues, Pai Santo, iluminar o seu caminho para mais uma jornada, Pai Santo, Deus, que nos espera. Agradecemos a Ti, ó Deus. Me lembro, Pai Santo, nesta hora, das palavras do pastor Cláudio, quanto ao testemunho, ó Deus, seu Pai, que sofreu, Pai Santo, uma operação, mas que em tempo útil Tu pudeste levar, Pai Santo. Rogamos a Ti para que mente meu teu povo, o qual clama neste momento, trazendo, Pai Santo Deus, a palavra de sabedoria, de consolação, trazendo, Pai Santo, óleo de Gileade para curar as feridas no meio do teu povo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor Américo, muito obrigado pela oração e agradeço a todos, como é de praxe, queridos, nós vamos tirar uma foto de grupo, eu vou pedir a todos vocês que possam pôr o vosso vídeo e enquanto vão pondo o vídeo para nós tirarmos uma foto, eu tenho a minha mãe aqui comigo, a minha esposa está aí na África do Sul com os meus filhos, eu vou dar 2 segundos para todos porem os seus vídeos para a foto, mas apenas para lembrar de que no chat ficou aí o número do pastor Cláudio, que é o 5531-98-661-4046. Se você quiser escrever para ele, fazer uma pergunta acerca do tema de hoje, por favor, faça isso. MC, põe o teu telefone, o teu vídeo, por favor. Vou pedir ao irmão Arlindo também, por favor. Vamos fazer isso rapidamente e todos dando um adeus, por favor. Aí, dê um adeus para nós, para que nós possamos fazer essa foto família aí em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Pastor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela palavra que chegou na hora certa, a palavra que chegou para nós, pão da vida, e muito obrigado a todos vocês que estão em Angola. Temos muitos colegas, alunos das nossas escolas lá em Angola conosco, temos Moçambique, temos Portugal, temos América, Brasil e com certeza a nossa linda África do Sul. Eu não vou dizer que é paraíso, mas é terra boa, aleluia. Dia falta água, de noite falta luz, aleluia. Assim que Deus rica e poderosamente abençoe a todos vocês. E domingo, para os que são de Pretória, por favor, os que são de Pretória, a minha esposa Raquel vai estar trazendo a palavra no domingo, esteja presente, e se você não puder estar presencialmente, lembre-se de que estamos no Facebook, estamos no Instagram, e não há razões de você não estar assistindo o culto, de estar presente no culto. Se você está aqui nos Estados Unidos, temos aqui a Igreja Betânia, onde vamos estar tomando a Santa Ceia. Se você está no Brasil, o pastor Cláudio está aí. Se está em Angola, temos vários de Angola. E assim, por favor, na sexta-feira que vem, vamos estar reunidos mais uma vez. Este link que vocês receberam toda sexta-feira é o mesmo link, querendo acessar, querendo estar conosco, faça isso para a glória de Deus Pai e estamos assim aqui em nome de Jesus. Deus rica e poderosamente vos abençoe a todos. Amém.